Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 28 de janeiro de 2016, quinta-feira. Eu venho recebendo muitos comentários e até e-mails sobre a questão do áudio. Pessoal, a gente está ajustando, acho que até a semana que vem a qualidade de transmissão vai estar bem melhor. Espero que já nessa gravação as coisas já estejam mais legais. Bom, vamos então às movimentações do mercado. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Hoje um dia de 0,66% de alta. Já fica mais clara então a formação de fundo, mas a gente continua naquele cenário onde a gente não está vendo uma brecha muito clara para uma entrada de swing trade, como eu havia mencionando. Tá? Mas a minha expectativa, apesar desse cenário que não parece tão forte, a expectativa ainda é de alta. Acredito que o mercado possa até dar uma balançada aí, mas eu vejo grandes chances a gente ter realmente formado um fundo e nesse finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente vem a ter um bom movimento de alta. A gente vinha dando muita importância, eu vinha dando muita importância para o canal de baixa, visualizável no gráfico do mini índice, né? Esse canal de baixa foi rompido ontem com boa entrada de volume. Hoje o mercado deu continuidade ao movimento com mais entrada de volume ainda. Não fez aquele movimento direcional muito amplo, foi um dia na verdade muito mexido, um típico dia Search and Destroy, mas deve dar continuidade ao movimento de alta. Vamos olhar aqui no intraday como é que foi. Reparem que no fechamento de ontem o mercado ficou em cima desta zona de resistência, querendo romper, né? Então aqui estávamos nós. E um pouco mais acima a gente teria essa outra zona de resistência dada pelo gap do dia 15. E eu mencionei o seguinte, que era bem possível que a gente tivesse um movimento corretivo no pregão de hoje. Isso deveria ser encarado como oportunidade de compra. Compras depois de uma queda seria na minha visão a abordagem mais agressiva para um posicionamento, né, porque ela estaria mais propensa a uma falha, ou a gente ter o rompimento da máxima então de ontem, né, mas não meramente um rompimento, algum movimento que realmente indicasse que essa congestãozinha aqui ficou para trás. Nós tivemos uma abertura em alta, o mercado testou a máxima de ontem, começou a cair, veio testar a linha d'água e rompeu a linha d'água. Era possível buscar até uma venda aqui de rompendo de linha d'água, considerando a minha expectativa para de virada para alta. Né? Eu não quis fazer essa operação, também achei o mercado um pouco esticado, foram dois candles bem amplos que surgiram aqui. Eu estava na verdade esperando um movimento de queda, muito provavelmente para buscar a média móvel de 200, e aqui seria um ponto agressivo para montar posições e carregar. Logo depois o mercado acabou virando de forma muito forte, né, em grande parte por conta da Petrobras, mas também por causa do mercado americano. A gente teve uma paulada bem forte, mas que não foi capaz de romper essa zona aqui de resistência. Repare como o mercado segurou aqui. Então, depois disso a gente teve um dia errático, mas vai me parecendo então agora que o mercado vai definindo uma nova zona importante, tá? Essa região aqui como resistência, e o fundo de hoje já consegue estabelecer um suporte importante para o intraday. Ainda não ficou fácil a entrada, né? Para quem não vem carregando a posição por conta provavelmente do rompimento de linha d'água de ontem, ainda está difícil a entrada. Então vamos deixar o mercado evoluir. Eu torço para que o mercado fique oscilando abaixo dessa zona de 39.230, batendo nessa região, definindo melhor essa resistência para daí a gente ter um rompimento intraday, e esse seria uma nova oportunidade, uma nova brecha para entrada. Ok? Então, não foi um dia fácil de operações. Esse rompimento de linha d'água eu não entraria, o retorno na média aqui era muito curto. Essa barra elefante era até possível de se trabalhar,
Tá? Até era possível, mas ela teria sofrido stop pela média móvel de 9. Tá? Vamos ver como é que está o IBX. O IBX só tem um probleminha, né? Ele veio abaixo do fundo de 2011 e isso pode acabar vindo a ser resistência, por volta aqui dos 16.455. Tá? Agora, se a gente conseguir perceber o mercado ganhando força, fazendo um candle de força, que venha romper essa região, idealmente a média móvel de 21 períodos, vir a confirmar este candle pela superação da sua máxima, eu já veria nisso um sinal bem tranquilizador em relação à alta que eu particularmente espero. No mercado americano, ontem a gente teve um movimento de queda. Na minha leitura, o mercado poderia até cair um pouquinho mais. Isso não prejudica a minha visão de repique. O mercado marcou um fundo bem importante. Eu espero que ocorra um zigue-zague ascendente aqui. O gráfico semanal coopera bastante nesse sentido. Mas o dia foi de alta, mas também bastante mexido lá fora. Pouco direcional. Aos poucos, aqui no gráfico intraday do Dow Jones, a gente começa a ver aqui a formação de um retângulo com suporte em 15.877 e resistência por volta dos 16.220. O S&P 500 futuro, mesmo cenário, né, vem andando de lado. Acredito ainda no rompimento da faixa de resistência dessa retração de 0,382 e, portanto, então um zigue-zague ascendente vindo buscar talvez a retração de 618. Aqui também um dia extremamente errático. No dólar, nós tivemos uma sinalização de possível compra com o fechamento de ontem, candle de ontem, selecionada pela superação da máxima de ontem. Isso aconteceu. O mercado operou acima da máxima de ontem, com isso teria gerado um cenário de compra, com stop pouco abaixo da mínima de ontem. A gente quase sofreu stop no mesmo dia. No final das contas fechou com candle de indecisão. Minha expectativa ainda é de alta, mas eu já fico com um pé atrás em relação ao dólar. Eu já vinha mostrando já vinha dizendo essa sensação para vocês. Talvez o dólar já tenha cumprido o seu objetivo. Mas para a gente poder operar na ponta vendedora somente com zigue-zague descendente, com alguma frustração grande por parte aí dos preços. Tá? Se o mercado frustrar esse sinal de reversão que a gente teve entre ontem e hoje, isso já seria um sinal de um movimento de queda, mais ou menos como se fosse um rompimento falso. Então, se o dólar continuar no movimento de queda e vir fechar abaixo dessa mínima e desse suporte, provavelmente o dólar vai tentar buscar o fundo por volta de 3.861, que é marcado por um gap e por esse fundo aqui. Tá? Só que por enquanto é um pouco cedo, a média de 21 períodos ainda está muito firme para cima, então ainda não seria um trade fácil. Seguimos acompanhando. No intraday, o dólar abriu em gap de baixa, dentro de uma tendência de alta intradiária, testou a média móvel de 20 períodos, apareceu uma barra de força aqui, a barra de ignição que levou os preços ao teste e até o rompimento da linha d'água. Né? Mas dentro do meu modelo não houve compra por rompimento de linha d'água, primeiro porque não houve acionamento, segundo porque o mercado já estava um pouquinho esticado. O dólar sofreu uma bela de uma queda, depois recuperou e ficou num zigue-zague meio errático aí, difícil de operar. Então foi um dia, como está dando para ver pelos gráficos intradiários, bem mexido e difícil hoje, difícil de operar. O juro, a gente começou recentemente a acompanhar o DI1F18, né, que é o que é mais líquido atualmente. Ele prosseguiu no movimento de queda como esperado, até está rompendo os fundos aqui de outubro e novembro, mas eu não considero esse um bom ponto para uma operação de venda, porque o mercado está um pouquinho esticado. Se ele prosseguir em queda, né, a gente tem nessa média móvel de 200 um objetivo bastante provável, ali por volta dos 14.500. Indo para os papéis, a Vale tentou um movimento de alta hoje, mas não conseguiu. Perceba que a CLTB da deriva segurou os preços de novo. A Vale não está conseguindo mostrar força para subir. Tá? Então eu vinha mencionando que se houvesse rompimento da CLTB, a Vale poderia virar. Não está acontecendo isso. No intraday, a gente teve um rompimento daquela região. Né? Poderia ser trabalhado um trade aqui e esse trade sofreu stop. Era uma barra elefante que sofreu stop pela perda da sua mínima. E o fato da Vale ter rompido falso aumenta muito as chances de nos próximos pregões a gente continuar vendo o papel
corrigindo em busca do fundo aqui do dia 26. Não necessariamente vai chegar lá, mas deve insistir num movimento de queda. A Vale 3 também reafirmou essa região por volta dos 9,80 como resistência e segue andando de lado. Com o passar do tempo vai ficando mais provável que o papel rompa para baixo. A Petrobras teve uma enorme movimentação hoje. No fechamento aqui do candle de hoje, o cenário não muda. Eu ainda acho mais provável a continuidade desse repique. O repique por enquanto foi muito curto, principalmente na PTR4. Tem espaço para subir mais, apesar da bagunça que foi hoje. Reparem que o papel iniciou o dia num movimento meio abrupto de queda, rompendo a linha d'água, mas sem com isso indicar um setup claro. Então a gente pode dizer que a gente teve uma barra elefante que foi acionada e sofreu stop pela média móvel de 9. E que bom que a gente sofreu stop, porque logo depois desse stop, a Petrobras, vou pegar aqui a PTR4, ela subiu 13,3%. Tá? E depois ela devolveu praticamente todo esse movimento. Então foi um dia de grande movimentação na Petrobras, mas uma movimentação difícil de operar e que não nos diz muita coisa em termos de direção de preço. Então, cenário complicado na Petrobras. Não tem um viés muito claro na minha leitura para o pregão de amanhã, mas eu espero que o papel insista na alta. Tá? Então aqui é o gráfico da PTR3. Também bastante errático, foi basicamente a mesma movimentação da PTR4. E no gráfico diário, percebe que ela já alcançou a média móvel de 21 períodos. Então, me parece que a PTR3 provavelmente daqui para frente teria um pouco mais de dificuldade de subir do que a PTR4, se esse for o caminho. Okay. Setor cirúrgico, Gerdau continua muito fraca. A CSNA testou um pouquinho melhor o fundo de outubro como resistência, agora faz um candle um pouco mais forte de queda. Já era expectativa de queda em relação ao pregão de ontem, né? Então a expectativa se mantém. A Uzi Minas caiu um pouquinho mais, já está 86 centavos. E a Uzi em 3 ontem, eu mencionei que ela já não ficava mais bonita para ser operada a barra de ignição, e realmente hoje ela caiu 15% e abortou completamente essa barra. E deve dar continuidade ao movimento de queda até, porque fechou abaixo dessa barra aqui, é como se fosse um rompimento falso, o papel deve insistir no movimento de queda. O setor bancário segue bastante fraco, o Bradesco andando de lado, nada a ser feito. Itaú ainda é o papel que está mais forte, segue tentando buscar aqui a média móvel de 21 períodos. Itaúsa também, Itaúsa está se demonstrando mais forte nesse repique. Tá? Banco do Brasil também bastante fraca, como o Bradesco. Sambi, a gente viu um possível sinal de reversão ontem. Sambi, esse sinal foi acionado hoje, a gente tem um novo candle de reversão. Segue razoavelmente interessante para o movimento de queda. Banrisul segue bastante fraca. Nos outros papéis, Ambev ontem fez uma barra bastante forte. Era uma barra de ignição, mas que não tinha um posicionamento muito bom para realmente operar isso aqui, foi o que eu mencionei para vocês. Hoje o papel oscilou bastante e no final das contas eu candle de dúvida em cima dessa LTB. Tá? Então é possível que Ambev corrija um pouquinho, mas eu não operaria isso aqui na venda. Tá? Não é sinal bom o suficiente. Não tem tanta coisa para mencionar. Tá? CESP chamou atenção, na verdade o setor elétrico como um todo chamou atenção, e a CESP foi um dos papéis ontem que eu mencionei que estava com uma cara disso aqui ser uma barra, dava para encarar com uma barra de ignição, e que na superação da máxima de ontem provavelmente o papel conseguiria fluir bem, né, e deve continuar fluindo em busca aqui dos 13,80, mas não tinha um cenário tão sólido, assim, é uma coisa mais de feeling, então era uma questão de olhar no intraday e tentar achar alguma brecha para trade. Não teve brecha para trade, tá? Não teve, mas continua com um gráfico interessante no intraday, bandas estreitas, tendência clara. Se tiver um rompimento de linha d'água amanhã, a gente pode tentar operar. Não só a CESP, a CEMIG fez um bom movimento, e a CEMIG já nos chamou a atenção ontem, mas também não gerou uma entrada clara no intraday. Copel agora alcança
a média móvel de 21 períodos. Então, aquele trade que a gente viu aqui vai evoluindo bastante bem, já são 15% de alta. E Copel está com uma cara boa para continuar essa movimentação ascendente. Tá? Elet 3 fez um Twin Towers no gráfico diário ontem, uma barra de ignição. Acionou essa barra hoje e vai desenvolvendo um movimento de alta. Tem um fechamento do intraday bem interessante. A gente poderia até trabalhar isso aqui como um Opening Power Breakout amanhã. Temos então a Elet 3 e a Elet 6 demonstrando bastante força. Ambas bastante interessantes. Eu prefiro a Elet 3 pela configuração intradiária, mas a Elet 6 também pode fluir bastante bem. Qual que está mais forte? 7,5% de alta Elet 6, 3,38% na Elet 3. A Elet 6 está mais forte. Bom, vamos acompanhar no Last Live amanhã se alguma delas, se ambas, né, geram sinal e qual que parece mais forte no pregão de amanhã. Light, então a gente está basicamente falando do setor elétrico. Light começou a acelerar, tem espaço para subir ainda. TRPL4 também faz uma barra de ignição com mais volume. Talvez desses papéis o setor elétrico seja o que ofereça a melhor oportunidade pelo candle de hoje, mas nenhum dos sinais aí tem nota 10. Mas o setor como um todo começou realmente a evoluir bastante bem. Desses, o que deu para pegar claramente com facilidade foi a Copel. JBSS, nós mencionamos a possibilidade do papel gerar no intraday de hoje um day trade bom na ponta vendedora, pelo rompimento, se a gente abrisse em gap de alta, tivesse o rompimento da linha d'água. Mas não só o rompimento da linha d'água, mas o rompimento das mínimas de ontem, coisa que não aconteceu de forma clara no pregão de hoje. A gente teve esse candle que rompeu com muita timidez a linha d'água. Talvez o sujeito pudesse operar na perda dessa mínima, uma vez que o papel ficou fazendo esses candles aqui, mas logo teria sido estopado aqui. Tá? E o papel acabou virando e fechou na máxima. JBS com esse fechamento pode levar a um repique, tá? A superação da máxima. A superação da máxima de hoje pode levar a um movimento de alta que começaria a achar resistência a partir ali dos R$10, frente da faixa ali dos 10,10. Então é um trade possível para o pregão de amanhã. SER 3 chamou bastante atenção no candle do dia 26, acionou essa barra de ignição ontem, mas não fechou muito bonito. Eu mencionei que seria interessante já ajustar stop para a mínima de ontem. Esse stop não foi acionado e o papel agora já cumpre alvo por volatilidade e tem mais espaço para subir até alcançar a resistência ali por volta dos 7,30. E nos moldes do que foi a SER 3 agora recentemente, a gente tem a Velid no pregão de hoje. A Velid faz uma barra bastante importante, uma barra de ignição com bom volume, ela é bastante grande, mas consegue romper a média móvel de 20 períodos. A superação da máxima de hoje gera oportunidade de compra com stop abaixo da mínima, um stop caro, é característico desse setup, mas tem um enorme índice de acerto se a gente for buscar a volatilidade do papel. Então, de todos os papéis que a gente viu hoje, Velid 3 para mim é o que está mais interessante para um swing trade. E com isso eu finalizo os papéis e as movimentações mais interessantes do pregão de hoje. Eu fico por aqui. Até amanhã.